Os aspectos físicos da Alemanha caracterizam-se por uma transição abrupta entre planícies ao norte e sistemas montanhosos ao sul. O país possui uma área total de 357.021 km, sendo banhado ao norte pelos mares do Norte e Báltico, e apresentando uma rica rede hidrográfica e vasta cobertura vegetal. A geografia física do país divide-se nas seguintes grandes formações: relevo norte, planície germânica, predomínio das áreas planas e baixas, com solos arenosos extensas, áreas pantanosas, centro zona de planaltos e montanhas de altitudes médias, Mittelgebirge, como as cordilheiras do Harz, Eifel e a famosa Floresta Negra. Sul Alpes bávaros, formação de altas montanhas com picos nevados. O ponto culminante do país é Zugspitze, com 2.962 metros de altitude. Hidrografia: o território é densamente cortado por rios que fluem para o Mar do Norte, Mar Báltico ou Mar Negro. O rio Reno é o mais longo e um dos mais importantes da Europa, vital para o transporte de cargas e escoamento comercial. Outros rios de destaque são o Danúbio, o Elba e o Meno. Clima: o país é predominantemente temperado sazonal, com forte influência da maritimidade nas áreas costeiras do norte, gerando invernos amenos e verões frescos. No centro e sul, o clima se torna mais continental, com verões quentes e invernos rigorosos, com temperaturas frequentemente negativas. Vegetação: cerca de 1/3 do território alemão é coberto por uma floresta composta majoritariamente por pinheiros e abetos. A história da Alemanha. A história da Alemanha é marcada por transformações profundas, passando de uma coligação fragmentada de pequenos principados para um moderno Estado-nação. Em 1871, seu passado é definido pelo Sacro Império, ascensão e derrota em 2 guerras mundiais, a divisão durante a Guerra Fria e a bem-sucedida reunificação contemporânea. A trajetória germânica divide-se em 6 grandes marcos históricos. 1. Formação e unificação. 1871. Sacro Império Romano-Germânico, 800 até 1806. Considerado o primeiro Reich, uniu vastos territórios na Europa Central sob domínio imperial. Foi dissolvido durante as guerras napoleônicas. Império Alemão, Segundo Reich, sob a liderança do Reino da Prússia e do chanceler Otto von Bismarck. Ocorreu a unificação política territorial em 1871, após a Guerra Franco-Prussiana. Isso gerou uma rápida industrialização e ambições coloniais. 2. Guerras mundiais e divisão. Em 1914 a 1945. Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918. Até a
derrota alemã levou ao fim do Império e à instauração da instável República de Weimar, agrava por crises econômicas e pelo severo Tratado de Versalhes. Segunda Guerra Mundial, de 1939 até 1945. A insatisfação popular e a crise permitiram a ascensão do regime nazista. Terceiro Reich, liderado por Adolf Hitler, culminando na Segunda Guerra e no Holocausto. 3. Guerra Fria e Divisão, 1945 até 1989. Alemanha dividida após a derrota. O território foi dividido em 4 zonas de ocupações que posteriormente se tornaram 2 países distintos: a República Federal da Alemanha, RFA, capitalista, e aliada ocidental, e a República Democrática Alemã, socialista, República Democrática Alemã, RDA, socialista e sob influência soviética. Muro de Berlim. A separação física e ideológica representada pelo Muro de Berlim perdurou até 1989, quando ocorreu a queda pacífica do regime comunista. 4. Reunificação e era atual. A reunificação. 1990. Com o colapso da União Soviética, os 2 lados foram oficialmente reunidos em 3 de outubro de 1990. A Alemanha moderna hoje é o país é a maior. Hoje é o país e a maior economia da Europa e um pilar fundamental da União Europeia, reconhecido globalmente por seu alto padrão de vida, forte indústria e liderança política no continente. A Alemanha apresenta uma transição nítida de biomas, clima e relevo do norte para o sul. O país é marcado por planícies costeiras no norte, florestas temperadas nas regiões centrais e cadeias montanhosas no sul, com predominância do clima temperado. Explore em detalhes os 3 aspectos da geografia alemã. Primeiro, relevo. Território divide-se em 3 grandes faixas que influenciam diretamente a vida e a ocupação humana. Planície do norte da Europa, formada por áreas planas e baixas, banhadas pelos mares do norte e Báltico e cortada por rios importantes como o Elba e o Reno. Maciço Central. Não vou ler essa porra que tá escrito aqui não. Uma vasta região de serras médias, planaltos e vales fluviais. Abrange elevações como o maciço Eiffel e as montanhas de Harz, dividindo o país de leste a oeste. Região pré-alpina e Alpes, Alpenvorland, localizado no extremo sul, apresenta os picos mais altos do país, na fronteira com a Áustria. O ponto culminante é o... Que porra é essa? É o Ziegenspitze, acho que eu falei errado, mas foda-se, com quase 3.000
metros de altitude. 2. Clima. A Alemanha possui um clima predominante temperado, continental ao leste, e temperado oceânico no nordeste, no nordeste, no noroeste. Temperatura. A média nacional fica em torno de 10,9 C, conversões a menos, e invernos frios, frequentemente com temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, especialmente no sul e em áreas montanhosas. A precipitação. As chuvas são distribuídas ao longo do ano, mas as mudanças climáticas recentes têm provocado tanto tempestades quanto ondas de calor extremo no verão. 3. Bioma e vegetação. O bioma predominante na Alemanha é o de floresta temperada caducifolia e floresta de coníferas. Florestas centrais. No centro e sul destacam-se grandes maciços florestais compostos por pinheiros, abetos e faias. A mais famosa é a Floresta Negra. Não vou ler isso aqui. No sudoeste, caracterizada por árvores densas que impedem a entrada de muita luz solar. Vegetação de transição. No extremo norte, próxima ao mar, a vegetação nativa do lugar, a vegetação nativa do lugar, as extensas áreas de charnecas e campos abertos com gramíneas devido à forte ação humana. Muitas áreas originais hoje são dedicadas à agricultura para conferir dados oficiais, mapas interativos e alertas ambientais. Sobre as florestas, acesse o portal de Geografia e Clima do governo alemão. O moderno Estado-nação da Alemanha formou-se em 18 de janeiro de 1871, quando ocorreu a unificação de vários reinos e principados independentes, liderado pelo chanceler prussiano Otto von Bismarck. O processo consolidou o Império Alemão após sucessos militares como a Guerra Franco-Prussiana. O desenvolvimento territorial e político do país passou por fases históricas distintas. Confederação Germânica 1815. Após as guerras napoleônicas, 39 estados foram ocupados no Congresso de Viena, incluindo partes da Prússia e do Império Austríaco. Império Alemão, segundo Reis, 1871-1918, unificação concluída sob a liderança do Reino da Prússia, coroando Guilherme I como Imperador. República de Weimar, 1919-1933. Após a derrota na Primeira Guerra Mundial, o Império foi dissolvido e a Alemanha tornou-se uma república parlamentar. Divisão e Guerra Fria, 1949-1990. Após a Segunda Guerra Mundial, o país foi dividido em República Federal da Alemanha Ocidental e República Democrática Alemã Oriental. Reunificação 1990, queda do Muro de Berlim, recuperou os estados do leste e consolidou a atual República Federal, composta por 16 estados, os Bundesländer.
A Alemanha é um país fascinante, que combina tradições antigas e inovação tecnológica. Com mais de 20 mil castelos e sendo o berço de grandes invenções, a cultura alemã destaca-se por sua paixão por cerveja, estradas sem limites de velocidade e eficiência. Confira algumas das curiosidades mais marcantes. Paraíso dos castelos. O país abriga mais de 20 mil castelos. Um dos mais famosos é o castelo de Neuschwanstein, na Baviera, que serviu de inspiração para o castelo da Cinderela da Disney. Velocidade livre na Autobahn. A Autobahn, a famosa rede de autoestradas alemãs, possui trechos onde não há limites de velocidade e regulamento. Leis peculiares. É permitido consumir álcool em vias públicas em parques e contrapartida. Em contrapartida, pedestres podem ser multados se atravessarem a rua fora da faixa ou com sinal vermelho para pedestres. Cultura da cerveja. A cerveja é levada tão a sério que na região da Baviera ela é oficialmente considerada um alimento. Além disso, a Lei da Pureza Alemã, criada em 1516, ainda regula a produção da bebida, origem da Fanta. A Fanta foi desenvolvida na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, como o xarope da Coca-Cola. Não podia ser importado devido ao embargo. Os alemães criaram a bebida com os ingredientes que tinham disponíveis. Impostos para pets. Na maior parte do país, os donos de cães precisam pagar um imposto anual pela posse do animal, cujo valor varia conforme a cidade e a raça. Berço de invenções. A genialidade alemã está por trás de itens essenciais do dia a dia. A aspirina, a bicicleta, o automóvel, o motor a diesel, até mesmo a imprensa foram criados no país. Morar ou viver na Alemanha oferece um alto padrão de vida, infraestrutura de excelência, segurança e uma economia robusta, ideal para o desenvolvimento profissional. No entanto, o país impõe desafios como invernos rigorosos, uma burocracia intensa e análoga e uma cultura culturalmente mais fechada. O país é muito seguro, limpo e possui índices de desenvolvimento altíssimo. No mercado de trabalho, fortes leis trabalhistas, ótimo equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, salários competitivos. Localização central. A Alemanha fica no coração da Europa, facilitando muito as viagens turísticas para diversos países. Infraestrutura. Transporte público eficiente e muito barato, como Deutschland Ticket. Rede de apoio. Sistema de saúde de ponta e Rede de apoio. Sistema de saúde de ponta e forte. Licença parental, que permite aos pais tempo estendido para cuidar dos filhos. Prós, contras. Excesso de papéis, processos lentos e a forte exigência da língua alemã em órgãos governamentais, tipo Ausland Board. Choque cultural. Os alemães podem parecer mais reservados ou frios no dia a dia, e fazer amizades profundas exige um tempo. Língua alemã. O idioma possui uma gramática complexa, é necessário uma integração plena na sociedade. Clima. Os invernos são longos, escuros e muito frios, além de constarem com pouca luz solar. Clima. Os invernos são longos e escuros e muito frio, além de constarem com pouca luz solar. Impostos e custo de vida. A carga tributária é alta e que diminui o salário líquido, e é custo de moradia nas grandes cidades elevadas. A Alemanha é a maior economia da Europa e uma das mais poderosas do mundo. Altamente industrializada e focada em exportações, destaca-se globalmente nos setores automotivo, de engenharia, químico e farmacêutico.
Embora possua um forte mercado interno, o país tem enfrentado desafios recentes, implementando grandes pacotes de estímulos para voltar a crescer. Principais características e desafios econômicos: motores da indústria, a fabricação de veículos com gigantes como Volkswagen, BMW e Mercedes-Benz, máquinas, equipamentos elétricos e produtos químicos são a base da força exportadora alemã. Crise recente e mudança de rota. Após anos de estagnação e contração do PIB, a Alemanha iniciou uma mudança histórica na sua política econômica. Historicamente defensora da austeridade fiscal com o chamado freio da dívida, o país flexibilizou suas regras para aprovar um robusto pacote de investimentos bilionários em infraestrutura, transição energética e defesa. Desafios estruturais: a economia tem sido pressionada por altos custos de energia, burocracia, escassez de mão de obra qualificada, envelhecimento populacional e forte concorrência global em novas tecnologias, o que levou ao aumento de insolvências e fechamento de fábricas recentemente. Força das PMEs Mittelstand. Mais de 99% das empresas alemãs são de médio porte, compondo a chamada espinha dorsal da economia do país. A economia da Alemanha. A Alemanha é o motor econômico da Europa e uma potência global. Sua rica biografia cruza desde as antigas tribos germânicas e o Sacro Império Romano-Germânico, até a unificação em 1871. A divisão da Guerra Fria e sua atual consolidação como uma democracia próspera, vibrante e unificada. Raízes e Sacro Império povos germânicos. A região foi habitada inicialmente por diversas tribos que resistiram à expansão do Império Romano. Sacro Império Romano Germânico, de 800 a 1806. Considerado o primeiro Reich, unificou os territórios de língua alemã sob uma vasta confederação por quase 1000 anos. A formação do Estado-nação-império alemão em 1871 a 1918. Após a dissolução do Império Antigo e as guerras napoleônicas, a Alemanha foi finalmente unificada como um Estado-nação moderno em 1871, sob liderança prussiana e do chanceler Otto von Bismarck. Guerras mundiais e divisão de guerras mundiais. O século XX foi marcado pelas tragédias da Primeira Guerra Mundial, pelo regime nazista, o Holocausto e a derrota na Segunda Guerra Mundial. Guerra Fria. O território foi dividido em dois: a República Federal da Alemanha, RFA, capitalista, e a República Democrática Alemã, RDA, socialista. O marco dessa divisão foi a construção do Muro de Berlim, a nova Alemanha reunificação. A queda do Muro de Berlim em 1989 abriu caminho para a reunificação oficial do país em 3 de outubro de 1990. Protagonismo atual hoje. É a maior economia da Europa e um dos pilares da União Europeia, reconhecida mundialmente pela inovação tecnológica, herança filosófica e por sua riquíssima vida cultural. A Alemanha nazista, chamada também de
Terceiro Reich foi o regime totalitário comandado por Adolf Hitler e pelo Partido Nazista entre 1933 e 1945. O período foi marcado por militarismo extremo, controle social opressor, perseguição a minorias e a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Os pilares desse regime incluíam ideologias baseadas no racismo, na eugenia e na crença da suposta superioridade da raça ariana germânica. Essa perseguição conduziu ao Holocausto, um genocídio sistemático que assassinou 6 milhões de judeus, além de milhões de outras vítimas, como ciganos, pessoas com deficiências, opositores políticos e homossexuais. Campos de concentração. Estabelecidos para a exploração de um trabalho escravo, tortura e extermínio em massa, o regime foi derrotado pelas forças aliadas em maio de 1945, resultando na morte de Adolf Hitler e no fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. A expressão primeiro, segundo e terceiro podem remeter à consideração do A expressão do primeiro, segundo e terceiro Reich pode se remeter A expressão do primeiro, segundo e terceiro pode remeter a canções de protesto punk, como a música de Elsendraiseplay, ou simplesmente uma contagem didática, mas o período histórico real foi uma das maiores tragédias do século XX. O Holocausto, também chamado de Shoah em hebraico, foi o assassinato em massa e sistemático de cerca de 6 milhões de judeus, patrocinado pelo Estado nazista alemão e seus colaboradores durante a Segunda Guerra Mundial. O regime de Adolf Hitler também perseguiu e exterminou outros grupos considerados indesejados ou inferiores, levando o total de vítimas. Ideologia e motivação: antissemitismo. O ódio centralizado na figura dos judeus, falsamente culpados pela crise alemã. Pureza racial: crença na superioridade de uma raça ariana pura. Espaço vital: justificativa expansionista territorial para o povo alemão. Outros grupos perseguidos: ciganos, pessoas com deficiência física, mental, homossexuais, testemunhas de Jeová e dissidentes políticos, prisioneiros de guerra soviéticos, mecanismos de extermínio, guetos, bairros urbanos fechados e superlotados onde as minorias eram confinadas e submetidas à fome, campos de concentração, locais de trabalho forçado sob condições subhumanas e desgraçantes. A solução final: plano sistemático adotado em 1941 para erradicar a população judaica europeia, campos de extermínio, complexos industriais criados especificamente para assassinatos rápidos em massa por meio de câmeras de gás, como o infame complexo de... Eu não falei isso aqui não, cara, todo respeito. O legado é a memória. O fim do Holocausto ocorreu com a derrota da Alemanha em 1945 e a libertação dos campos pelos aliados. Os principais líderes do regime foram julgados nos julgamentos de Nuremberg, o dia 27 de janeiro, data da libertação de... E hoje o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, servindo como um alerta contínuo contra o preconceito e a intolerância mundial.